Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é a primeira carta a Timóteo. Vamos lá? Bom, o que nós vamos estudar? Nós não estudaremos teologia, nós não estudaremos de forma detalhada, contexto histórico, data, personagens, geografia, ainda que isso seja interessantíssimo para uma melhor compreensão do texto sagrado, a direção que o Senhor me deu nessa série de vídeos é de nós aprendermos lições bíblicas para a vida cristã. Então, com base no quadro Verdade e Ação da Bíblia de Estudo Plenitude, nós vamos ver alguns fundamentos e ensinos, ok? Fundamentos e ensinos que nós devemos praticar uma caminhada cristã. Então não adianta de nada ler, conhecer em profundidade sem praticar. Nós precisamos praticar. Então são verdades que o livro ensina e ações, como agir com aquele ensinamento, tá certo? Primeiro, diretrizes para crescer em piedade. A palavra de Deus instrui a conduta divina que deve resultar de atitudes divinas na vida e no louvor. Se o coração estiver em sintonia com Deus, o resultado será modéstia e culto aceitável. Então, a Bíblia nos instrui, nos ensina de que forma devemos nos conduzir, né, de forma que agrade ao Senhor, de forma segundo a vontade de Deus, e isso resulta em atividades que são assim também na nossa vida e na forma como nós entregamos a nossa adoração, nosso louvor ao Senhor. Se o coração estiver em sintonia com Deus, com minha letra O aqui, ó, coração em sintonia com Deus, o resultado será modesto e o culto aceitável. Então, por exemplo, já começamos por aqui. Se o coração de alguém não está em sintonia com Deus, essa pessoa será uma pessoa modesta? Andará em modéstia? Será uma pessoa modesta? Não. A pessoa vai querer glória para si, vai querer se exaltar, exaltar o seu dom, a sua habilidade, a sua capacidade, o que fez, né? E agora não vai ser de Deus. Já começa por aí. Isso não só no culto congregacional, como no seu cotidiano, né? A pessoa vai achar que a sua habilidade, a sua capacidade é que são alguma coisa e, na verdade, a conduta e as atitudes das pessoas não serão aceitáveis ao Senhor. Pelo contrário. Deus definiu a piedade no exemplo do Senhor Jesus Cristo. Os crentes devem se adaptar, os cristãos, né? Crente não, os cristãos devem se adaptar a Cristo como um gesto de obediência fiel. Então, qual é o padrão? O padrão é Cristo. 1 Timóteo 2, 9 a 10. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, decência, modéstia e bom senso. Esse é o padrão. Ok? Modéstia adequada. Infelizmente, nós temos a ostentação gospel, né? Hoje em dia, então não preciso nem falar muito. 1 Timóteo 3, 14 a 16.
Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que me foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Realce a beleza interna, desde que todos na igreja se conformem com os altos padrões a serem observados pelos líderes e reconheça a ordem que Cristo estabeleceu na igreja. 1 Timóteo 4, 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Então reconheça que a piedade é necessária nesta vida e na eterna. E nós precisamos ser disciplinados no corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. A santidade de Deus, a santidade que Deus requer de nós é no corpo, na alma e no espírito. Ok? 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Conduza a sua vida de maneira exemplar em cada detalhe. Nós precisamos agir assim. Segundo, passe para a santidade. A santidade não rejeita o que Deus criou em benefício do homem, nem condena aqueles que usam corretamente o que Deus chama de bom. A fonte da santidade é um relacionamento pessoal com Jesus e não um sistema de obras, ok? Santidade é um relacionamento pessoal com Jesus. Eu não faço o que é errado, o que é pecado, não é porque eu quero executar obras, que essas obras vão me proporcionar a minha salvação, que eu sou obrigado a não fazer isso, a não pecar, não. Mas eu não peco porque eu tenho um relacionamento pessoal com o meu Senhor. Ok? O estômago não corrompe o homem, mas o coração pode fazê-lo. 1 Timóteo 4, 3 a 5. Que proíbem casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Rejeite a doutrina que baseia a santidade em obras, receba com gratidão as bênçãos naturais de Deus e santifique pela oração o que você assim recebe. Então, esse relacionamento onde eu tenho intimidade, eu tenho minha vida devocional, eu sou capacitado pelo Espírito Santo a não pecar. E aquilo que o Senhor nos abençoa, devemos receber com gratidão, algo que deve estar sempre no nosso coração. Então, assim sendo, eu santifico pela oração o que eu assim recebo, ok? Terceiro, princípios para uma vida sábia. O crente sábio vê a armadilha do debate teológico e o evita. Ao perceber que essa verdade é mais prática do que teórica, ele julga todo o ensinamento pelo que ele produz e não pelo que parece. Portanto, ele evita a decepção dos ensinamentos inspirados pelo demônio, que parecem bons, mas trazem destruição e morte no final. Por exemplo, existe um debate, vários debates, né, teológicos sobre interpretação escatológica, final dos tempos, né? Um arrebatamento será
antes da tribulação, no meio da tribulação, após a tribulação. Tribulação é a mesma coisa que são os eventos da ira de Deus. Não, não são. São duas ações distintas. A volta do Senhor e o arrebatamento são no único momento. Não, não são. São eventos distintos. Um é secreto e o outro é visível a todos. Qual o verdadeiro nome de Cristo? Não, Jesus não. Jesus é a mistura, é a junção de Jesus. Isso é um nome maligno, que não tem nada a ver com o Senhor. Não, o verdadeiro nome é Yeshua, Yehoshua, Yalcha. Né? São as coisas assim, debates que na verdade não produzem o efeito de salvação ou de vida na presença de Deus, e gera mais brigas do que esclarecimento, entendimento para o crescimento e edificação espiritual. 1 Timóteo, um exemplo, né? Dei uns exemplos apenas. 1 Timóteo 1, 3 a 7. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa um amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas dessas coisas. Perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ensine somente a doutrina pura e completamente bíblica. Sejamos bíblicos. Mas estão fazendo isso, estão ensinando isso. E, olha, no meio cristão, na igreja, né? Vai falar das coisas de Deus, da palavra de Deus, ensina o que é bíblico, né? É claro que existem conhecimentos extra-bíblicos que não confrontam a palavra de Deus. Por exemplo, você estuda para ser médico, então tem conhecimento da medicina que não confronta a palavra. Isso não é problema algum. Conhecimento profissional, do cotidiano, conhecer da cultura, do seu país, do seu estado, da sua cidade ou outras, conhecer, né? Conhecer questões, né? Ciência, tecnologia, você ter conhecimento não é problema algum. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Saiba que alguns abandonarão a fé em Jesus Cristo por ensinamentos inspirados pelo diabo. Isso é uma realidade. Compreenda que a hipocrisia é uma porta aberta para espíritos enganadores. Os mentirosos acreditarão na mentira. 1 Timóteo 1, 8 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. Reconheça que as leis devem instruir e julgar os ímpios e não induzir a condenação dos justos, ok? Muito importante. 1 Timóteo 6, 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Guarde cuidadosamente a verdade que lhe foi ensinada,
Rejeite o conhecimento humano que nega a fé. Então, aquilo que eu estava falando anteriormente. O conhecimento humano é ruim? Não. Deus deu inteligência ao homem para conhecer da ciência, para conhecer da medicina, das áreas de conhecimento profissionais, né, culturais. Porém, isso é algo que nega a fé? Não, não nega a fé. Se não nega a fé, vamos aqui, ó. Não nega a fé, ok. Mega fé? Sim. Então você rejeita. Ok? É um conhecimento humano que não negou a fé? Ok. É um conhecimento humano que nega a fé? Então não, rejeita. Certo? Quarto, princípios fundamentais para a fé. Palavras proféticas podem ser a base de esperança e fé para muitos. Nunca devemos desprezar ou rejeitar tal ministério. Essas declarações podem nos encorajar a suportar batalhas ferozes e exigentes à medida que realizamos a vontade de Deus. Uma coisa é você ser guiado por palavra profética, outra coisa é você ser encorajado, né? Aqui, ó, encorajado. Uma coisa é você ser encorajado, outra coisa é você ser guiado. São coisas diferentes. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo que as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, né? Seja fortalecido nelas. Preste atenção a declarações confirmadas e proféticas. Reconheça o valor delas no conflito espiritual e na manutenção de uma fé positiva e forte. Saiba que a fé e uma boa consciência evitam um desastre espiritual. Então você exercita a sua fé, a sua crença, a sua confiança e o seu comprometimento e uma boa consciência, sabendo o que a palavra de Deus nos diz, ok? O que a palavra de Deus nos diz e aquilo que também o Senhor nos falou através da boca dos seus profetas. Ah, isso que o profeta falou nega a palavra de Deus? Sim, negou a palavra de Deus, então você rejeita. Né? Não nega a palavra de Deus, mas pelo contrário, então você leva em consideração. 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Reconheça que esse lance do ministério cristão normalmente envolve batalhas longas e árduas. Então, vida cristã, principalmente o ministério, envolvem batalhas longas e árduas. Não é moleza, não. Não é facilidade, como muitos pensam. Mas não desista, fique firme. Resista em sua batalha pela justiça, independentemente do preço. E quinto, lições para líderes. A liderança cristã deve se conformar às exigências escriturísticas dadas aqui, sendo firmes nos fundamentos da vida e baseada na fé. Toda liderança deve ser estabelecida sobre a motivação do ministério e deve manter a ordem fiel na igreja. Todo o povo de Deus deve orar constantemente por aqueles que têm autoridade e responsabilidade perante a igreja e também perante toda a sociedade. 1 Timóteo 2, 1-6. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é, bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador,
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, líderes liderem com oração regular e frequente pela autoridade civil. E no momento que eu gravo esse vídeo, no momento de transição, novo governo, novos governos estaduais, novo governo nacional, nova legislatura, é importante nós orarmos por esta transição e também para os próximos mandatos. Orem, e os atuais terminem bem. Orem para que o Evangelho se dissemine e o povo de Deus seja protegido. Interessante, porque ainda que temos aí uma expectativa em alguns estados e no Brasil de governo melhor, né? Tem uma expectativa. Na verdade, nós estamos na iminência de tempos muito difíceis para o Brasil, para o mundo e, sinceramente, ainda que tenhamos um fôlego para um respiro melhor no país, nós, para mim vai ser breve, porque coisas muito graves estão para acontecer relativas ao final dos tempos, ok? 1 Timóteo 3, por isso a importância de orar para que o povo de Deus seja protegido e o Evangelho seja propagado. E nesse último instante nosso aqui na Terra, nós consigamos pregar a quantos mais conseguirmos. 1 Timóteo 3, 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra é necessário, portanto, que o bispo seja repreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Isso aqui é sério, ó. Isso aqui hoje em dia é muito grave. E os pais não têm exercido disciplina, né? É sido muito difícil isso aqui. Todos os outros também. Hoje em dia, dificuldade de temperança, não é modesto, pelo contrário, não querem receber ninguém em casa, sua casa não é para você servir ao reino, não quer ensinar, uma série de coisas. O marido de uma só mulher, né? Muitos escândalos surgem por aí em relação a isso. Várias coisas. Violentos, testemunhos aí de muitos violentos batendo na família, quizumbeiros, né? Avarentos, beberrões, sempre discórdia, contenda. É complicado. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Né? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça. Isso aqui também, ó. E que incorra na condenação do diabo. Né? Querer achar-se alguma coisa. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Aqueles que te observam por aí, a fim de não cair no opróbrio no laço do diabo. Líderes, revelem as regras da liderança àqueles que estão qualificados e recuse a responsabilidade de liderança a qualquer um que não seja qualificado espiritualmente. Essa é a realidade. Tem que ter peneira. 1 Timóteo 3, 8 a 13. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé, com consciência limpa. Também sejam eles primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, primeiro,
ele é experimentado. Depois, tá atuando, né? Tá irrepreensível, beleza, vai ser consagrado ao diaconato. Isso é a Bíblia. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher. Governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Tem uma coisa aqui que é importante. É quem desempenha bem o seu diaconato. Interessante isso aqui. Além das características, tá? Alcança uma preeminência, tá? Uma posição de honra, né? Vamos dizer assim. Só que isso aqui é fundamental. Muita intrepidez na fé. Quem desempenha bem, escuta bem, quem desempenha bem é desempenhar, ou seja, é exercer, ok? Quem exerce bem o seu diaconato é uma pessoa que alcança muita intrepidez na fé. Então, você trabalhar com excelência na obra de Deus pode sim gerar em você uma intrepidez na sua fé, uma ousadia na sua fé, fortalecimento da sua fé. Então isso é muito interessante. Exercer bem o diaconato é só cumprir as atividades? Não, não é só cumprir as atividades. É você cumprir as características prévias, né, já ditas aqui. Não é só a ação no seio da igreja, né, no meio da congregação, não. É você, na sua vida, você zelar por essas características. E isso vai gerar em você intrepidez na fé, ok? Líderes, reconheçam e honrem aqueles que ajudam a igreja no serviço prático. Insista em período de teste antes que eles sejam reconhecidos. 1 Timóteo 4,11. Ordena e ensina estas coisas. Líderes, reconheçam a natureza imperativa da verdade bíblica. Saiba que ensinar e não cultivar a obediência dilui o propósito das Escrituras e deturpa a autoridade divina. 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Líderes, enfoca o ministério em torno da leitura pública da Escritura e não dos programas de lazer, né? Não no lazer dentro da igreja, mas a palavra de Deus, ok? Não o conforto, o bem-estar, mas a palavra de Deus. Não a distração, mas a palavra de Deus. Não a série de eventos, mas a palavra, não as festas, mas a palavra de Deus. Ok? 1 Timóteo 5, 3-16. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquele, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja escrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Você já começa a olhar por aí, mas não vai ajudar todo mundo, não. Leia o que a Bíblia está escrevendo aí.
É fazer o bem sem olhar a quem? Sim. Porém, a prioridade é de quem? Está na Bíblia. Se nós queremos ser bíblicos, ok? Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis para anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendam também a viver ociosos, andando de casa em casa, não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer verdadeiramente as que são verdadeiramente viúvas, ou seja, não fique sobrecarregada. Então, para que tudo isso? É para que não fique sobrecarregada a igreja, para que não fique sobrecarregada a igreja. Para quê? Para que a igreja possa socorrer quem realmente está precisando. Mas, né, vamos dizer assim, não tem de onde ter o apoio. Líderes, estabeleçam um fundo de ajuda para viúvas e outros que necessitam genuinamente. Hoje em dia tem gente que chama de gibeonita, né? Que arma, né, situações de oh, coitado de mim, eu não tenho, eu não posso, estou passando isso aquilo, mas na verdade estão mentindo, querendo receber dinheiro ou donativos da igreja. Isso é uma realidade, já vivenciei isso e é uma realidade. Seja fiel a ajudar aqueles que não têm outra forma de apoio familiar legítimo, ok? Então temos que ser fiéis sim para ajudar aqueles que não têm outra forma de apoio, né? Que não tem outra forma. Nós vamos ajudar sim, ok? Mas se nós ficarmos ajudando sem critério algum, nós não teremos o fundo de ajuda, ok? Para quem precisa genuinamente que não, e para quem não tem outra forma de apoio. Então é muito importante isso, tá? 1 Timóteo 5,19. Não aceite denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Líderes, não aceitem nem considerem as críticas justificadas contra a liderança de um colega. Isso acontece muito. 1 Timóteo 5,22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outro. Conserva-te a ti mesmo puro. Líderes, não envolvam os outros em papéis de liderança responsável rápido demais. Isso aqui é muito importante também. Você acaba matando a própria pessoa e prejudicando, né, o trabalho da obra de Deus, né, prejudicando a igreja, a congregação. 1 Timóteo 6, 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então a pessoa se lança no meio cristão como fonte de lucro. A pessoa quer enriquecer às custas da vida cristã,
né? A vida, supondo que a piedade. O que é piedade? É a vida, é a essência da vida cristã, né? É o sinônimo, né, para a vida cristã, a caminhada, a entrega, a sua dedicação ao Senhor. Então tem gente que quer se lucrar em cima disso, de diversas formas, com diversos produtos, serviços, ações, dentro dos locais de reunião, como também fora, né, dos locais de reunião. Então, líderes, evitem o amor ao dinheiro e repreendam qualquer cobiça entre o povo de Deus. Rejeite os ensinamentos motivados pela ganância e repreenda os mestres gananciosos. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdade, da verdadeira vida. Então, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre o perigo de você acumular riquezas. Então, desejar ser rico, no meu entender, biblicamente, é pecado. Acumular riquezas para si, no meu entendimento, biblicamente, é pecado. Você não repartir aquilo que você tem de sobra, para mim, biblicamente, também é pecado. E eu falo detalhadamente sobre isso no vídeo sobre o acúmulo de riquezas. Você pode assistir, talvez eu coloque para você aqui em cima no card, né? Talvez eu coloque aqui em cima para você, se eu me lembrar, para você clicar e assistir detalhadamente. Porém, o que o rico deve ser? Rico de boas obras, generoso em dar e pronto a repartir. Então, não tem problema se você tiver um excelente emprego, uma excelente remuneração, se você recebeu uma herança, se você administrou bem seus bens, conquistou, guardou, não é problema nisso. Então, o problema não é ser rico. O problema é você desejar ser rico e você acumular aquilo que você tem. Não há problema nenhum se você tiver uma boa remuneração, um excelente salário. Não tem problema algum. Não há problema algum se você recebeu uma herança ou se você administrou bem os seus recursos, se você investiu e você é um investidor, você não tem problema nenhum. Qual é o problema? É você querer ostentar riqueza, não uma vida modesta, né? Mas você querer ostentar, não ser simples. O perigo de você viver com muito mais do que você precisa e você não repartir, você não ser generoso com aquele que precisa. Então, pensa bem, se você tem riqueza, se você recebeu alguma herança, algum bem, se você tem um excelente salário, é para que você tenha uma vida luxuosa ou para que você viva com o necessário, né? Uma vida tranquila, necessária para sua família, para você, né? E você repartir o restante, ou é para você viver numa vida luxuosa? Então você precisa refletir sobre isso. Então, esse é o grande perigo, e a Bíblia mostra isso aqui para a gente, está escrito, né? Está na Bíblia, está aqui, você leu comigo? Né? Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Ah, eu não quero dar, eu não quero repartir, eu quero acumular para mim mesmo. Então você está pecando e o avarento vai para o inferno. Essa é a realidade. Ah, mas não concordo. Vai discutir com Deus então. Líderes, incitem e convençam qualquer pessoa rica em sua congregação a ofertar liberalmente para a obra de Deus. Ensinem contra o uso egoísta da riqueza pessoal.
certo? Tudo bem? Eu espero que esses ensinamentos tenham te ajudado a você entender que ao colocá-los em prática, você vai crescer muito na tua vida espiritual, tá certo? Agora, você precisa praticá-los. Não adianta nada você assistir o vídeo, não adianta nada você ter ouvido o que eu te falei, ter lido na tela, se você não colocar em prática. Os ensinamentos da palavra de Deus precisam ser praticados. Quem não pratica a palavra de Deus é porque não ama o Senhor. E quem não ama o Senhor é anátema, é maldito, certo? Direto ao ponto com você. Agora eu quero te entregar alguns presentes. Quero te entregar um guia com 3 passos, 3 princípios simples e poderosos que vão te ajudar a renovar a sua vida espiritual e também os slides dessa aula. Agora, onde você vai baixar? Você baixa esses slides aqui, ó. Vai aparecer aqui para você no card. Você baixa aqui também na descrição e vai aparecer para você aqui na lateral do vídeo, tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.